primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 5. E uma coisa que tem me preocupado muito entre nós não é a quantidade de pessoas na igreja. Isso não traz isso uma preocupação. Porque uma igreja com pouca gente e uma igreja com muita gente pode fazer uma diferença. Porque a diferença de uma igreja para Deus e para todos nós, na comunidade, na nossa família, na fé, são vidas transformadas. A conversão não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de vida. E a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. É uma transformação de alguém que não foi uma melhoria do comportamento, não foi uma simples decisão porque estava ruim para mim. E hoje a gente pergunta, e me perguntaram muito isso quando eu me converti. Está bom para você? Não se trata de estar bom ou estar ruim. Se trata de uma mudança de vida, se vai ser bom ou não. Eu saí das trevas para a luz. Então não é uma coisa assim, eu saí das trevas para a sombra. Não, é luz. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. É luz o tempo todo. Salmo 139 diz que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, como é triste uma igreja de pessoas que estão frequentando, mudaram algumas coisas na vida, alguns comportamentos, mas não houve uma verdadeira transformação, como a diferença das trevas para a luz. E a gente vai falar sobre isso aqui. O caráter de uma pessoa é determinado pelo caráter do Deus que essa pessoa adora. Amém? O meu caráter é determinado pelo caráter do Deus que eu adoro, que eu digo que adoro. E João descreve a natureza do Deus que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E os cristãos adoram. Deus é luz. E o que significa dizer que Deus é luz? 5 pontos eu quero falar aqui rapidamente. O primeiro fala da glória e do resplendor de Deus. Quando a Bíblia diz Deus é luz, está falando da glória, do resplendor de Deus. E não existe nada tão glorioso
como o brilho da luz que penetra nas trevas. Não existe nada tão deslumbrante como a luz que brilha nas trevas. Deus é luz, fala do esplendor e da glória de Deus. Amém? Eu quero falar devagar para a gente assentar e receber essa palavra hoje. E Deus falou muito comigo esta semana, através desse versículo aqui. Não é nem o versículo todo, mas diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos. Quem falou isso? O apóstolo João, que andou com Jesus, que ouviu dele. Então ele está transmitindo: eu sou a luz do mundo, que me segue não anda nas trevas. Deus é luz, fala da luz que por si mesma, fala da luz que ilumina as trevas ao nosso redor. Pare para pensar na sua vida cristã, se você tem iluminado as trevas ao seu redor. Você vê que a gente não está falando de uma mudança de comportamento, a gente está falando de uma luz, que é o Deus que nós adoramos. Então, nesse Deus, nessa luz não existe nada secreto, nessa luz não existe nada furtivo. Eu nunca mais tinha ouvido essa palavra furtivo. Fulano estava na festa, saiu furtivamente. Ou seja, tem a ver com furto, né? Não falou com ninguém, ninguém saiu procurando, ninguém saiu, coisas escondidas. Luz não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com Deus, não tem nada encoberto ao redor do homem e da mulher de Deus. Deus quer que a gente veja Ele, Deus quer que a gente conheça Ele. Não há nada encoberto. Terceira coisa, Deus é luz, fala da pureza e da santidade de Deus. O símbolo da pureza é a luz clara e resplandecente. Não existe treva que possa esconder um segredo na presença de Deus. Não existe sombra que essa luz tenha medo, porque ela sempre prevalece nas trevas, na sombra, não há sombra. A prova que Deus é luz para a gente é a pureza e a santidade do Deus que é totalmente santo. Só tu és santo. Foi isso que cantou nesse instante aqui. Só tu és santo. E se eu estou em ti, eu também vivo a vida do Deus santo. 4. Deus é luz. Fala da guia de Deus. Deus como guia, um farol que ilumina. A função mais importante da luz é guiar. A função mais importante da luz é facilitar a caminhada, é mostrar o caminho. Não dá para dirigir um carro de noite sem farol, sem luz. Uma luz que longe ela dirige nossos passos na escuridão. A iluminação faz caminhar sem tropeços, sem tropeçar. Então Deus oferece essa luz, esse guia para nossos passos. E quinto, Deus é luz, fala da qualidade de vida da presença dele. Nós nos conformamos com muito pouco em termos da nossa qualidade de vida, escondemos as coisas. As sombras que encobrem as falhas, elas são descobertas pela luz. Qualquer mancha, qualquer sujeira que não dá para ver na escuridão, que fique coberto, a luz revela.
Deus revela. Os defeitos de qualquer material, os defeitos de qualquer trabalho, os defeitos de qualquer pessoa. Deus vê os nossos defeitos. A gente não sabe onde cai de repente. A gente não sabe onde tropeça, onde sobe, onde cai. Sem essa luz, nós precisamos da luz. Deus é a luz. Quantos precisam da luz de Deus? Amém? Deus é luz. Ele não é a luz de Deus, nós precisamos de Deus. E Ele já é a própria luz. E a segunda parte do versículo que diz que nele não há treva alguma. Nenhuma treva, nada. Nele não há treva alguma. Então, ao longo de todo o Novo Testamento, as trevas significam o contrário da vida cristã. Fulano está nas trevas, está vivendo a vida totalmente fora da vida cristã. Ou seja, tudo que a vida cristã não é e nem nunca devia ser, é treva. Nele não há trevas. Então eu queria ver 8 pontos aqui, que na verdade praticamente 8 versículos que a gente vai um pouquinho mais ler Bíblia aqui, amém? Fala da luz. Então, o primeiro aqui, as trevas significam a vida sem Cristo. Diga assim, as trevas significam a vida sem Cristo. 2, a escuridão é inimiga da luz. Diga. 3, as trevas é a ignorância da vida sem Jesus. 4, as trevas expressam o caos da vida sem Deus. 5, as trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. Diga comigo. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. Número 6, as trevas são por natureza estéreis. Diga assim, as trevas são por natureza estéreis. E as trevas apontam ao desamor e ao ódio. E por último, número 8, as trevas, diga assim, as trevas são a morada dos inimigos de Cristo. E a meta final, o destino final daqueles que não aceitam a luz. A primeira, as trevas significam a vida sem Cristo. O que é a vida sem Cristo? A vida sem Cristo é a vida da gente antes de se encontrar com Jesus, ou a vida separada de Jesus. Está dando para entender, irmãos? Eu não estou preocupado em uma pregação bonita. Eu estou uma pregação para transformar a nossa vida, para que o Espírito Santo fale ao nosso coração e a gente queira sair das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 João 2,8 diz assim: no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissipam, ou seja, desaparecem, e já brilha a verdadeira luz. Amém? Já brilha a verdadeira luz na sua vida? Elas se dissiparam, desapareceram as trevas? Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Agora que Cristo chegou, as trevas passaram e a luz brilha. Diga assim: agora que Cristo chegou na minha vida, as trevas passaram e a luz brilha na minha vida. Pense bem nessas palavras, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e a gente que ama a Jesus, a gente possa de fato viver essa vida. Efésios 5:8 diz assim: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha que bênção. E o final desse versículo que é interessante: vivam como filhos da luz, como filhos de Deus. Deus é luz e nele não há trevas. Então, antes nós éramos trevas, mas agora somos filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Vê a diferença? Não é uma mudança de comportamento, não é deixar de beber, deixar de fumar, deixar de roubar, deixar de mentir. Tudo isso são coisas passadas.
Mas Deus não quer saber das coisas passadas, Ele quer saber de você, se você é nova criatura, se as coisas velhas passaram, se tudo se fez novo, se você vive como filhos da luz. Então Paulo escreve aos crentes que antes foram trevas, mas que agora são luz no Senhor. Colossenses 1:13. Todo mundo sabe esse versículo, né? Pois Ele nos resgatou. Fala esse versículo, que ele é lindo demais. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Lindo esse versículo, né? Isso aconteceu conosco. 1 Tessalonicenses 5:4. Vocês, porém, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Então, o cristão não está em trevas, porque ele é filho do dia. Glória a Deus. Nós somos filhos do dia. Diga eu sou filho do dia. João 8:12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que lindo esse versículo, a gente precisa ler a Bíblia. Diga esse versículo comigo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? Jesus. Então quem segue a Jesus Cristo não anda em trevas como outros, mas sim tem a luz da vida. Eu sou a vida, Jesus é a vida. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você veja que aqui não fala de comportamento, está falando de aonde nós estamos. Desde lá o Éden, quando Adão pecou, Deus não perguntou a Adão o que foi que ele fez. Ele fez: onde tu estás, Adão? Você está nas trevas ou está na luz? Ele nos chamou. E na obediência, em santa vocação, nós atendemos o chamado de sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus chamou os cristãos das trevas, a sua luz admirável. No Novo Testamento, trevas sempre significa vida sem Cristo, vida sem Deus. Isso é treva. Amém? Você viu um versículo tão pequenininho, quanta coisa a gente sabe de tradição. Número 2, a escuridão é inimiga da luz. A escuridão é inimiga da luz. João 1:5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Não tem como a luz não dissipar toda a treva. Então a escuridão e a luz são inimigas naturais. Não dá para associar, para juntar luz com treva. Onde tem luz, a treva sai. Não tem como. Elas são inimigas naturais e inevitáveis. Não tem como a treva evitar a luz. A luz bateu, não brilha. Então assim somos nós. Nós podemos encontrar oposição, mas as trevas jamais nos resistirão. Terceiro, as trevas é a ignorância da vida sem Jesus. João 12:35. Então Jesus lhe disse: por pouco mais de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam vocês. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Está vendo? Sem direção. Se andar sem Deus, andar sem o Espírito Santo, sem Jesus. Jesus, ele chama os amigos dele para andar na luz aqui, para as trevas não rodearem, né? Eles. As trevas nos rodeiam, mas nós precisamos sair das trevas para a luz, porque quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Glória a Deus, que nós sabemos para onde estamos indo. João 12:46. Eu vim ao mundo como luz,
para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esse é um texto bastante, bate muito nisso aí, para que a gente tenha uma consciência da nossa necessidade de ter as trevas como nosso inimigo, rejeitar as trevas, as obras das trevas. Então Jesus é a luz e veio para quem crê, não ande nas trevas. Eu creio, eu tenho fé. Anda nas trevas? Essa fé é falsa. As trevas significam a ignorância do homem que anda tateando, extraviado, sem Jesus Cristo. 4, só são 8. As trevas expressam o caos da vida sem Deus. 2 Coríntios 4, 6. Olha aqui o que diz. Pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sem a luz de Cristo, o mundo é um caos. Lembra? O mundo, a terra era sem forma e vazia. Tudo um caos, tudo desarrumado. Um desordenado vazio. Onde a vida não tem ordem, onde a vida não tem nenhum sentido para nós. Por isso que muita gente vive buscando sentido para a vida dos prazeres desse mundo. Dos vícios, do sexo, do dinheiro e tantos outros prazeres. 5, as trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo. Romanos 13, 12. Olha o que Paulo diz: a noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e nos revistamos da armadura da luz, a armadura de Deus. As obras desses eram más, eles amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19 foi um versículo que eu estava falando com o Tamires hoje. Este é o julgamento. Jesus falando isso, viu? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Por que é que as pessoas amam as trevas? Porque as obras deles são más, está no pecado, e pecado não significa muita coisa que talvez a gente pense que aquilo é pecado. Pecado é não andar na luz, pecado é andar nas trevas. Não se trata de comportamento. Eu quero bater nessa tecla que nós não estamos tratando de comportamento, estamos tratando de andar na luz. As obras desses aqui que Paulo está falando eram obras más. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Então Paulo está escrevendo esse versículo para aqueles da igreja de Roma que estavam lá, mas estavam escondidos atrás de coisas, vivendo com coisas escondidas. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Então, o que é que as trevas expressam? A imoralidade da vida sem Cristo. A vida cheia de coisas que buscam a escuridão, porque não podem suportar a luz do dia. Tem gente, por incrível que pareça, vive numa treva tão densa que não consegue nem dar um abraço. Tem gente que vive numa treva tão densa, numa escuridão tão grande, que não consegue abraçar ninguém, nem receber um abraço. Né? Treva. Ali tem inveja, tem ciúme, tem raiva, ressentimento, tanta coisa ruim que se abrir aquele coração, tá lá parecendo cobras, bichos, sabe? Como você tira uma pedra que tem muito tempo ali no chão, no meio do quintal, você tira embaixo ali tá cheio de bicho, bichos até que você nem enxerga. O bicho mais útil que tem ali são as minhocas, mas tem muito bicho ali por baixo. Então, Paulo fala aqui aos Efésios, né? As trevas são por natureza estéreis. Efésios 5:11. Não participem, olha igual o conselho que Paulo está dando aqui à igreja, não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes,
exponham elas à luz. Mostra a luz. A vida da pessoa não tem luz, os frutos dessa pessoa são murchos. Os frutos são escassos. Amém? Então, as trevas são a atmosfera sem Cristo. Aquele peso, né? Você entrou num ambiente que está carregado. Você já entrou num ambiente assim? Já entrou numa igreja assim, carregada? Que ambiente é esse? Aquilo é treva. Ah, tá, mas é igreja. É igreja, mas tá. As pessoas estão nas trevas. Nenhum fruto do Espírito. Então, uma igreja assim jamais vai frutificar. 1 João 2,9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram ele. As trevas cegam, você não consegue ver a realidade. O amor é a luz do sol, e o ódio é a escuridão da noite. 8º e último. As trevas são a morada dos inimigos de Cristo e a meta, o destino final daqueles que não aceitam a luz de Deus. Efésios 6,12. Pois a nossa luta, quem diz o resto aí? Não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. De novo, agora 2 Pedro 2,9. Se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os injustos para o dia do juízo. Judas 13. São ondas bravias do mar, que espumam os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para quem está reservada a escuridão das trevas, para sempre. As trevas são para os rebeldes, as trevas são para a vida sem Deus, são trevas, vida sem Cristo. A escuridão é inimiga da luz. As trevas é a ignorância da vida sem Jesus. As trevas expressam o caos da vida sem Deus. As trevas significam a imoralidade da vida sem Cristo e apontam ao desamor e ao ódio e o caos também. E as trevas são a morada dos inimigos de Cristo e a meta final daqueles que não aceitam Cristo. O que é que pode transformar a vida dos cristãos? Eu quero me colocar como uma pessoa que experimentou o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é a comunhão de pequenos grupos, de 2 ou 3, a comunhão onde nós confiamos na pessoa com quem nós estamos compartilhando o discipulado, que vem da palavra discípulo, que vem da palavra disciplina, andar uns com os outros. E esta comunhão, ela não visa uma mudança de comportamento. A gente está tão viciado em achar que a vida cristã é uma mudança de comportamento, que a gente foge ao discipulado, e ao fugir do discipulado, muitas vezes por ignorância, a gente está andando nas trevas, porque não há nenhuma luz naqueles relacionamentos, numa igreja como esta, não há relacionamento. Não são regras, mas o discipulado é a igreja toda, andar 2 ou 3, os grupos de discípulos, um mais experiente do que o outro, olhando numa só direção, para Cristo, contemplando e modelando o caráter, a imagem daquilo que a gente contempla, tornando a nossa visão, a visão da glória de Cristo, é o fundamento da vida cristã, é a glória de Cristo. Essa luz que nós
precisamos contemplar se quisermos ter uma vida transformada. Então, ver a transformação. A contemplação da beleza de Deus é o motor, é o dínamo da transformação. Superando o foco apenas em informações, em disciplinas, em doutrinas, em comportamentos. Isso não leva você a uma transformação de fato. O fundamento bíblico. Qual é o fundamento bíblico da transformação? O foco é adorar e conhecer Jesus, se capacitando e capacitando os discípulos a se parecerem cada vez mais com Ele, em vez de apenas reproduzir regras. A igreja está vivendo isso, reproduzindo regras, mas não está sendo transformada na imagem daquilo que a gente adora. Então, a ação de contemplar é você conhecer a Cristo no Espírito. Envolve um processo de observar continuamente, um processo de admirar e de se fascinar por Jesus, se apaixonar de fato com Ele, sendo um chamado tanto para cada um de nós, como para toda a igreja. Amém. Nós precisamos buscar essa admiração, esse fascínio, essa paixão por Jesus. É isso que vai fazer com que a gente cresça. Crescer é transformar. Eu cheguei aqui, alguém estava lendo, parece João 15, né? Dá frutos e frutos que para. Como é que nós vamos dar fruto sem parecer com a árvore? Foi a árvore, não foi? A verdadeira, a videira verdadeira. Nós estamos enxertados na videira, mas a gente vive a deriva dele. A vida sem Cristo não se trata de comportamento. Isso é uma armadilha que faz a gente cada vez mais se distanciar do verdadeiro propósito eterno de Deus. E esta abordagem, ela enfatiza, ela reforça que a ação fazer é uma consequência de contemplar. Amém? Amém. Não é o que você faz, é quem você contempla que leva você a fazer. Essa contemplação vai redirecionar, vai mudar a direção do desejo, do nosso desejo, de buscar a beleza. Todos nós queremos a beleza de Cristo. Amém? Amém. O discipulado, ele redireciona essa sede para a beleza de Deus, para a luz de Deus em Cristo Jesus, em vez de falsas fontes. Nós temos buscado muitas fontes falsas para conhecer a Cristo, mas nós conhecemos a Cristo na contemplação do ser adorável que Ele é. Amém, queridos? Amém. A beleza da santidade de Cristo, da pureza de Jesus, de quem Ele é. Nós cristãos precisamos mudar nosso foco do fazer para contemplar. Então, uma vez contemplar, então fazer. Então, precisamos explorar como é que essa perspectiva muda o discipulado e como é que essa perspectiva muda a vida cristã. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, ter uma palavra de oração.